Eu sou a Letícia, sou bibliotecária da Biblioteca Central. O apoio dessa atividade é a Analim, bibliotecária da Escola de Enfermagem. E nós estamos aqui representando um grupo grande de bibliotecários que faz parte de um projeto que eu acho que grande parte de vocês já conhece, que é o projeto Super 8, que é um projeto do Sistema de Bibliotecas da URGS, então que é uma equipe grande, comprometida com a disseminação desses recursos eletrônicos que nós temos acesso dentro da universidade e que hoje têm sido tão importantes para as atividades no ensino remoto. Então, agora eu vou apresentar para vocês e eu vou ficar entre esses slides que vocês podem baixar no computador de vocês. Eu vou ficar entre os slides e as telas acessando. Vocês vão ver que os slides são cheios de links para possibilitar para vocês uma espécie de um roteiro com as informações básicas. Nosso primeiro elemento, então, que a gente gostaria de destacar para vocês, é que esse módulo ele foi um módulo desenvolvido especialmente para o ensino remoto. Então, a gente tem como parte da estrutura original dos conteúdos do Super 8, uma apresentação do sistema de bibliotecas e do SAB, né? E isso, de uma certa forma, agora o que nós estamos tentando mostrar para vocês com essa adaptação para o ERE é de que essa estrutura tão rica que nós temos de biblioteca dentro da universidade, a gente está tentando o máximo possível possibilitar um amplo acesso a recursos para vocês, mesmo que sejam apenas remoto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vamos falar muito sobre os aspectos virtuais e vamos deixar de fora algumas informações básicas que são relacionadas com o uso do cartão, com os empréstimos, as renovações, reservas, a localização das bibliotecas, como achar os itens nas estantes, todas essas informações importantes de acesso à biblioteca, mas que hoje, considerando a interrupção dos expedientes presenciais, nós não estamos trabalhando com essas informações nesse momento. Alguns recursos nós também, algumas informações que nós detalhávamos mais sobre buscas avançadas e tudo, a gente também omitiu um pouco, até para que a gente consiga fazer com que esse espaço ele seja também um espaço interativo com bastante questionamentos de vocês. Eu não sei como é que a gente vai estar com o MConf, mas talvez a gente consiga, inclusive, que vocês abram o áudio e façam os questionamentos de vocês, para que a gente use esse momento como um momento de tirada de dúvidas também. Então, sintam-se bem à vontade para fazer os questionamentos, e se eu não conseguir responder, a gente vai pegar o contato de vocês e aí vai fornecer a informação que vocês necessitarem. Então, eu vou fazer aqui, então, esse é o nosso sumário, né? Então, existe um aspecto central do projeto, que é a própria metodologia do Super 8, que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês, até porque muitos aqui são docentes e a gente sempre conta com a colaboração dos docentes para fazer essa divulgação do projeto. A gente tenta que o projeto seja uma parte importante da formação de todos os alunos no momento que busca
disseminar ferramentas tanto para a revisão da literatura, para que os alunos conheçam bastante as diferentes bases de dados, como os gerenciadores de referências, que ajudam muito na a referenciação, citação dos trabalhos. Então, e a gente sempre considera um momento muito importante para a gente quando nós temos docentes assistindo às capacitações do Super 8 para que disseminem, então, entre os alunos uma informação que a gente considera importante sobre bibliotecas. Existe um outro ponto bem importante, que às vezes é complicado, principalmente para os estudantes, quando eles usam computadores públicos ou até mesmo celulares, é que uma grande parte desses recursos que nós vamos apresentar para vocês, eles são recursos que não são de acesso aberto. E não sendo de acesso aberto, eles são, portanto, pagos, seja pela CAPES, seja pela URGS, e isso requer uma configuração de proxy ou uma autenticação federada para que o fornecedor reconheça que nós somos uma instituição que pagou para ter acesso a esses recursos. Então, essa configuração do proxy é bastante importante. Muitos dos problemas que a gente recebe nas bibliotecas, relatando que não estão conseguindo acessar certos recursos, eles têm uma relação com a falta de configuração do proxy. Então, esse também é um elemento bastante importante e que nós vamos abordar aqui. E depois, que vai ser a grande parte do nosso curso, a gente vai falar bastante dos recursos do Sabe Mais, que é a nossa interface principal de recuperação de documentos eletrônicos na URGS, e do acesso aos livros eletrônicos, considerando principalmente o fato de que os livros eletrônicos eles têm algumas diferenças em relação ao que a gente já está habituado de muitos anos, de acessar os PDFs dos artigos das revistas, e alguns cuidados que a gente tem que tomar quando utilizamos essas plataformas de acesso a livros eletrônicos. Então, estes são os elementos que nós vamos tratar com vocês. Sobre o Super 8, então, o Super 8 é uma abordagem que foi adaptada pelo sistema de bibliotecas da URGS de um modelo internacional muito antigo, da década de 80, chamado Big Six. Então, por que ele é Super 8? Porque o sistema de bibliotecas acrescentou 2 passos no modelo, considerando uma função que ela é muito própria da relação dos indivíduos com a informação dentro da universidade, que de uma certa forma a formação superior, além de nós sermos leitores de informação, nós também somos produtores de informação. E por isso nós consideramos bastante importante acrescentar esses 2 passos. Então, eles são passos que eles estão relacionados tanto com aspectos das ferramentas que nós utilizamos para aprender e para produzir novos conhecimentos, mas também eles estão relacionados com as reflexões que nós precisamos fazer enquanto estamos buscando informação ou produzindo informação. Então, às vezes, ele se centra no nosso próprio comportamento individual e às vezes se centra nas características das ferramentas. O reconhecimento, então, é a parte que a gente começa a identificar o assunto que está buscando. Depois nós enfrentamos o grande desafio hoje de inúmeras ferramentas existentes para realizar a busca da informação. E este curso hoje, ele se centra nisso, no Sabe Mais como uma das bases de dados para busca de informação. Então, a nossa ênfase hoje é nesse passo buscar.
e na recuperação e no acesso, porque depois, quando eu busco como eu acho esses documentos, e no caso do Sabe Mais, é interessante exatamente porque ele congrega um acervo de diferentes bases e que todos eles nós possuímos acesso aos documentos, porque nós temos as assinaturas ou são documentos de acesso aberto. Depois existe o outro passo que é o uso. Eu localizei um documento importante, eu começo a ler, eu começo a fazer as minhas anotações, aí eu vou para o outro passo, que é a síntese e a produção, eu passo a escrever sobre o documento que eu estou lendo, e geralmente a gente recomenda que esses dois passos, o uso, a síntese e a produção, sejam feitos com o auxílio de gerenciadores de referências. Então, esse é um outro conjunto de ferramentas que nós trabalhamos dentro do Super 8 para auxiliar nesta etapa, e nós vamos ver um pouquinho disso, mas esses passos especificamente precisam ser aprofundados em módulos, seja do Zotero, seja do Mendeley, que nós também oferecemos dentro do Super 8. Os outros passos, depois que eu li, eu adotei minhas próprias estratégias de investigação, tenho os meus resultados. O outro passo, eu preciso comunicar, então, os resultados de pesquisa. Então, qual é o canal que eu vou escolher? Nós também trabalhamos isso em alguns módulos específicos do Super 8, que é o pesquisador e sua produção. E o ser lido e ser avaliado, que depois que nós comunicamos os nossos resultados, a gente também tem essa preocupação de que a nossa produção realimente o ciclo de produção do conhecimento e que os nossos documentos, então, passem a ser citados e lidos por nossos pares da comunidade científica. E eu depois avalio todos estes elementos do processo o tempo todo, né? Não exatamente somente no final, mas são elementos, então, que eu passo a questionar e que eu posso problematizar todo o processo em relação à informação. Então, essa é a nossa metodologia do Super 8, e hoje, então, nós vamos trabalhar os elementos de busca e acesso, principalmente, com um foco bem específico no Sabe Mais. Nós somos um sistema de bibliotecas grande, né? A URGS, ela possui 31 bibliotecas e uma estrutura que existe uma biblioteca central, que praticamente tem um acervo que é um acervo histórico, né? Ele não tem a característica das bibliotecas centrais de universidades que não possuem bibliotecas setoriais. Então, a nossa biblioteca central, ela tem um acervo histórico e ela é uma biblioteca de serviços, principalmente, de políticas e procedimentos técnicos para todas as outras bibliotecas do sistema. E a conexão das comunidades se dá basicamente a partir do seu vínculo com os cursos e a sua biblioteca setorial, a biblioteca setorial de sua unidade. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela aqui. Ele está dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar a tela, mas eu sou a apresentadora. Eu não sei o que eu fiz aqui no meu computador nessa mudança na tentativa de fuga da motosserra. Ver se eu consigo.
Agora eu vou conseguir. Tive que limpar os cookies aqui. Deu tudo certo, felizmente. Então, eu vou passar para cá. Então, como eu estava falando para vocês, essa relação, então, da comunidade, ela se dá geralmente de forma mais próxima, né, com a biblioteca da sua própria unidade. No nosso site, e todas as informações hoje que nós vamos trabalhar com vocês, a gente tenta congregar e sistematizar no site que a gente chama Bibliotecas URGS. Cada biblioteca, quase todas as bibliotecas possuem um site, né? E este site ele congrega todas as informações. E para vocês terem acesso, então, à biblioteca que provavelmente, a biblioteca que faz parte da unidade de vocês, então a gente tem este site que vocês podem, então, identificar a biblioteca e a partir dali ver os serviços mais específicos. A gente tem várias bases de dados muito especializadas, geralmente essas informações e a visibilidade para essas fontes mais especializadas são dadas nos sites das bibliotecas específicas, e o site Bibliotecas URGS, então, ele congrega essas informações que são comuns a todas e procura dar um ponto de partida para as bibliotecas específicas. Então, aqui no Sobre é onde vocês encontram essas informações sobre as bibliotecas específicas. Além disso, existem informações gerais sobre o sistema de bibliotecas como um todo. E aí, se vocês clicarem também ali no Sobre, vocês vão ter algumas informações sobre os acervos, os tipos de documentos, os nossos dados, as nossas políticas. Então, elementos que descrevem o que nós somos. Nós estamos distribuídos, né, como vocês sabem, né, em diferentes campi, e o campus do Vale é o campus que congrega o maior número de bibliotecas, seguido então pelo campus central. A nossa ferramenta principal de busca e de acesso às informações, hoje, ela se chama Sabe Mais. Vocês, muitos de vocês acho que conhecem muito o SAB, né? O SAB é o nosso catálogo dos acervos físicos e dos acervos digitais que nós temos acesso perpétuo, mas além destes materiais que nós temos acesso perpétuo, a gente tem alguns materiais que nós temos acesso porque nós assinamos anualmente os documentos ou porque o portal CAPES assina anualmente esses documentos. Então, o Sabe Mais se tornou a nossa ferramenta de busca importante, mais importante, porque ela congrega as informações, esses acervos que nós temos acesso permanente e esses que nós temos acesso via assinatura. No Sabe Mais, a gente pode fazer uma pesquisa básica e avançada, a gente pode acessar e-books e outros conteúdos eletrônicos, nós podemos salvar os resultados das nossas buscas nos nossos gerenciadores de referência, e a gente pode também, para facilitar o acesso à nossa busca, se a gente precisa saber como fazer melhor uma expressão de busca ou tentar achar outros recursos de descoberta, nós podemos também acessar os tutoriais do Sabe Mais. Existe uma outra categoria de informações que pode ser também consultada no Sabe Mais, mas que nós não vamos trabalhar aqui porque os expedientes presenciais foram interrompidos. Então, a gente pode fazer conferência de empréstimos, renovações, reservas e controles de débito.
nós aproveitamos essa oportunidade para destacar que todos os empréstimos eles têm sido renovados automaticamente e as reservas elas foram temporariamente interrompidas enquanto o serviço de empréstimo não for retomado. Então, essas são informações que hoje nós não vamos tratar por causa dos expedientes remotos. Considerando, eu acho que a pandemia é, por inúmeras razões, extremamente desafiadora para nós, né? E a gente sabe que para os docentes um dos grandes desafios tem sido adaptar as suas disciplinas presenciais para a modalidade remota e, dentro disso, adaptar as suas bibliografias para contar exclusivamente com informações que os estudantes têm acesso, então, pela... consegui sair aqui que tem acesso via internet. Então, a gente... a gente sabe que para vocês é bastante difícil, principalmente para áreas humanas, né? A gente tem um grande acervo de documentos eletrônicos na URGS, o que nos possibilita, nos dá bastante condições que muitas universidades não têm. Mas a gente sabe que muitos documentos eles não estão disponíveis eletronicamente, principalmente livros, e alguns destes livros eles estão disponíveis eletronicamente, mas não para assinatura institucional. Então, a gente precisa, isso é um esclarecimento, esse é um esclarecimento que eu gosto de dar, porque às vezes as pessoas acessam um site da Amazon, da Cultura, da Saraiva, que há uma venda de e-books, e elas percebem que aquele e-book está disponível, mas o fato dele estar sendo comercializado para aquisição individual não quer dizer que ele esteja sendo comercializado para acesso institucional. Então, a gente... a gente tem acesso a muitas bibliografias eletrônicas e praticamente conseguimos fornecer acesso à comunidade a quase, vou dizer, talvez 80% daquilo que esteja disponível para comercialização institucional. Infelizmente, a gente, então, fica com essa limitação, considerando que muitas vezes nós não temos como adquirir institucionalmente. Considerando isso, nós fizemos uma página, esse sistema é muito ruim de acessar, eu estou usando o sistema do Google. Nós fizemos uma página dentro, que está linkada ali, eu gostaria de usar o link porque ele serviria como roteiro para vocês, mas nós fizemos uma página especial que é para divulgar exatamente instruções que facilitem para vocês a identificação das bibliografias com os documentos eletrônicos e algo que a gente considera que é bastante importante também para facilitar, que seria a criação de listas de bibliografias eletrônicas dentro do Moodle. Então, a gente sabe que a organização das informações, e o Moodle nos auxilia muito nesse momento do semestre remoto, a organização das informações é, de uma certa forma, uma parte muito importante do semestre remoto,
porque a gente precisa tentar centralizar no Moodle todas as informações importantes, entre eles informações que facilitem o acesso. E o Sabe Mais, como a gente vai ver um pouquinho agora adiante, vocês vão ver que o Sabe Mais nos ajuda muito nesse sentido, porque ele tem um sistema de links permanentes. Se vocês entrarem nessa página, Bibliografia Eletrônica para o Ensino Remoto Emergencial, vocês vão ver aqui algumas informações básicas sobre o Sabe Mais, as diferentes formas de acessar o Sabe Mais, nas páginas das diferentes bibliotecas, os vários sites que essa informação que esse link está disponibilizado. E aqui tem essas informações básicas. Além disso, existe uma outra guia que é, então, sobre a busca específica no Sabe Mais. Então, vamos seguir aqui a nossa apresentação. Eu espero não sair mais dela. Então, além dessa página, uma outra página que é bastante importante, ela é essa página de configuração do proxy. Porque, como eu disse para vocês, o Sabe Mais, ele congrega esses recursos pagos e os fornecedores de informação, eles precisam reconhecer que nós temos o direito de acessar essas informações. E aí, então, nós precisamos fazer a configuração de proxy nesse site. Se vocês forem para essa aba do ensino emergencial, vocês também vão ter acesso a essa informação aqui nessa abinha. Então, eu mostrei para vocês todos os links aqui, e aqui ele coloca as instruções específicas, então, por sistema operacional, seja de computador, seja de celular ou tablet. Em alguns casos, as bases usam o mesmo sistema do nosso usuário e senha do portal do servidor, e esse também, que substituindo a necessidade de configuração de proxy, e todas essas informações estão aqui, então, disponibilizadas. Agora, então, nós vamos para o Sabe Mais. Eu vou mostrar para vocês o acesso ao Sabe Mais a forma mais fácil, né? Vocês viram que existem inúmeras formas de chegar no Sabe Mais, mas se vocês entrarem no site URGS Bibliotecas, que nós estávamos, essa caixinha de busca, ela se refere à busca no Sabe Mais. O que eu faço aqui? Eu vou abrindo uma outra aba para vocês. Às vezes, dependendo da configuração de proxy, quando ela é feita num sistema operacional do computador, ela pode interferir no acesso de outros aplicativos. Então, quando o acesso é feito no computador, seja em Macintosh, seja em Windows, eu prefiro usar a configuração de proxy no Mozilla. Eu praticamente uso o navegador Mozilla só para essa, e deixo sempre o proxy configurado. Então, se vocês forem ver as configurações, eu vou mostrar para vocês. Ó, que se a gente entra aqui em Firefox, ele vai mostrar como faz toda a configuração, então, no navegador. O meu navegador já está, então, com essa configuração de proxy acionada. E a vantagem dela, né, eu estou usando aqui um Macintosh, a vantagem dessa daqui para essa daqui no Mac é que, na realidade, a configuração de proxy ela não interfere em nenhum outro programa que eu esteja utilizando. Então, eu sempre recomendo
quando a gente acessa pelo computador, que a gente faça essa configuração. Infelizmente, isso não acontece nos celulares. Se a gente tem o Firefox instalado num celular Android, a gente não consegue fazer configuração de proxy só no navegador. A gente precisa fazer no Android como um todo, e aí estão aqui as configurações. Então, eu vou voltar para a página inicial. Então, vocês já sabem que eu, por exemplo, estou com o proxy configurado no meu navegador Mozilla. E isso é importante que vocês façam quando forem acessar o Sabe Mais. Eu acho que a gente pode dar uma parada aqui e para os questionamentos, se vocês quiserem colocar no chat ou abrir o áudio de vocês para fazer algum comentário, para depois a gente seguir e começar já a fazer as buscas pelo Sabe Mais. Eu espero que vocês estejam enxergando direitinho a minha tela. Bom, eu vou seguir adiante então. Se vocês tiverem algum questionamento enquanto eu estou falando, coloquem no chat. A Analine está de olho no chat, eu não estou, eu estou olhando a minha tela para compartilhar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, avisem pelo chat. Aí a gente ou responde a pergunta colocada no chat, ou abre o áudio para fazer o questionamento. Então, eu vou seguir adiante. Então, eu vou fazer uma busca, tá? Por métodos de pesquisa. Então, vocês vão ver aqui, tá? Que ele tem uma barrinha amarela, tá? Que ele está solicitando que seja feita a configuração de proxy, que no meu caso já foi feita, mas que a gente faça também o login. Então, a gente clica nessa barra amarela e ele vai dar uma tela de login, que ela vai permitir, então, que o Sabe Mais reconheça que nós somos uma pessoa com vínculo ativo com a URGS. Ele vai pedir, então, o número do cartão e a senha do portal do servidor ou do aluno, e a partir daí ele vai ampliar os recursos e as informações que ele disponibiliza, porque esta é uma ferramenta institucional e a ferramenta passa a reconhecer que nós temos, então, vínculo institucional ativo com a URGS. Então, eu fiz a busca métodos de pesquisa, vocês viram que a barrinha amarela sumiu agora, e eu vou ter um ordenamento de resultados que, por uma configuração nossa do sistema de bibliotecas, ela privilegia exatamente os documentos que são de acesso eletrônico e principalmente esses deste acervo da minha biblioteca. Por que nós fazemos esse destaque? A gente faz esse destaque porque a base de dados Minha Biblioteca, ela é uma base de dados que tem muitas bibliografias de disciplinas de graduação, de editoras importantes como LTC, Artes Médicas, as
editoras dessas áreas médicas, esses grandes livros de bioquímica, de anatomia. Então, ela tem esses grandes livros-texto e, de uma certa forma, a gente busca, então, dar um destaque para esses livros que comumente são muito utilizados no seu formato impresso nas bibliotecas. Se a gente for considerar as estatísticas, a gente tem muito uso concentrado nesses livros-texto. Então, eles têm esse destaque. E aqui neste caso, está aparecendo vários livros da minha biblioteca, né? E aí vão ter também, até porque a minha biblioteca é uma base de dados que tem muitos livros de metodologia da pesquisa, porque é uma base de dados multidisciplinar. Vocês vejam que aqui é um acesso a texto completo de outra base, que não é a minha biblioteca, e aí vocês vão poder fazer as pesquisas de acordo com a temática de vocês. Se vocês quiserem fazer somente em algum momento, tá? Eu vou sinalizar aqui, e essa é uma outra característica do Sabe Mais. O que ele faz? Como ele tem uma interface muito próxima dessas bases internacionais que a gente costuma acessar, seja PubMed, Web of Science, Scopus, eu tenho aqui na lateral inúmeros recursos de filtragem. Se eu for selecionar aqui a medicina, por exemplo, o que vai acontecer? Eu quero só os livros da Biblioteca da Medicina. Ele vai excluir todos os documentos eletrônicos da minha busca. Porque como é que ele vai ler essa minha solicitação? Ele considera a medicina os itens físicos que estão armazenados nas estantes da medicina, não os livros sobre medicina no Sabe Mais. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente usa certos filtros, principalmente os que se referem a bibliotecas, porque eles, na verdade, eles não se referem a assuntos, mas à localização de itens nas estantes, nos acervos específicos das bibliotecas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Para o ensino remoto, se eu começo a fazer uma revisão da bibliografia e uso esses filtros, eu não vou conseguir achar documentos eletrônicos. Em alguns casos, vocês podem, talvez até, fazer uma busca por livros eletrônicos especificamente, para tentar ver se aquele livro que vocês costumam utilizar, às vezes eu tenho um livro de bioquímica de um autor, e eu consigo utilizar um outro livro que tenha mais ou menos a mesma estrutura e tentar compensar o fato de que eu não estou tendo, então, acesso ao texto impresso. Então, essa tela daqui de resultados, né? Eu tenho, então, esses filtros e preciso tomar esses cuidados. Outra informação muito importante, tá? Nessa tela de resultados, é que aqui eu tenho uma indicação também das bases que eu não consegui incorporar dentro do Sabe Mais. Isso quer dizer que o Sabe Mais ele é bastante abrangente em relação aos documentos que o sistema de bibliotecas possui, mas ele não é completo. Isso, a gente tem uma base de dados de jornais diários e essa base, se a gente busca, ela não recupera artigos de jornais diários. Essa base, nós assinamos uma base de dados de normas técnicas da ABNT. Se a gente busca aqui, nós não achamos as normas da ABNT,
para algumas áreas, as normas da BNT são bibliografias de disciplina, então vocês têm que entrar no link aqui e buscar nesta base as normas para dar acesso aos alunos, que configurando o proxy vão conseguir acessar normalmente como se estivessem dentro da URGS. Aqui tem várias bases de dados especializadas também que não estão aqui dentro. E para quem é da área do direito, é muito importante, porque a Provil e a Revista dos Tribunais são duas bases que fornecem, que também tem muitas bibliografias básicas das disciplinas, tem vários códigos e várias informações da área jurídica, e elas não estão indexadas aqui no Sabe Mais, mas nós também temos acesso ao texto completo. Então, quando a gente faz uma recuperação no Sabe Mais, a gente então pode usar na lateral esquerda estes filtros, com o cuidado que eu preciso ter, principalmente em relação ao filtro bibliotecas, e eu tenho este lembrete aqui na aba da direita, de que eu tenho ainda mais documentos eletrônicos que eu posso acessar, que não estão aqui indexados, mas que eu posso, a partir do próprio Sabe Mais, ir para eles e também ir fazendo as buscas. O Sabe Mais é, de uma certa forma, um recurso, uma primeira porta de entrada para nos facilitar o acesso. Isso não quer dizer que ela seja a única porta de entrada, e isso é bem importante. A gente tem documentos que não estão indexados, ou bases de dados que estão aqui indexadas, mas que têm recursos adicionais de busca, e aí talvez seja melhor, recomendado que eu vá para as bases de dados específicas. Então, o Sabe Mais é uma ferramenta que me facilita a vida, mas ela não quer dizer que ela é única e ela vai ser completamente suficiente para todas as minhas necessidades de informação. Um outro elemento importante aqui, às vezes quando a gente faz uma busca, né, e vocês viram que eu fiz a busca, né, por essa tela genérica, né, que a gente chama de uma busca simples, eu posso também ter alguns recursos que são semelhantes a esses filtros, antes mesmo de fazer a busca, e para eu clicar neles, eu posso acessar, seja por aqui, tá? Este recurso de busca avançada. Então, eu vou ter no recurso de busca avançada essa possibilidade de já fazer uma restrição de livros eletrônicos ou artigos, ou livros que considera tanto o eletrônico quanto o livro impresso. E eu tenho uma possibilidade aqui de definir as informações por campos específicos da base de dados, campos de busca específicos da base de dados. Se eu quero fazer, por exemplo, uma busca por Machado de Assis, eu vou ter muitos documentos que não foram escritos pelo Machado de Assis, mas que são sobre o Machado de Assis. Então, se eu quiser fazer uma busca específica, eu quero os materiais escritos pelo Machado de Assis, a busca avançada me ajuda, porque aí eu vou dizer, não, eu quero o Machado de Assis como autor, não quando ele é assunto de uma publicação. Aqui eu tenho outros filtros, né? Eu posso querer identificar documentos, apenas documentos recentemente publicados, eu posso usar esse filtro de publicação. Eu posso
utilizar um filtro, eu começo a recuperar muitos documentos em inglês e eu posso definir que eu só quero documentos em português. Esse é um filtro português ou espanhol, eu posso selecionar mais de um idioma aqui segurando no Shift ou no Ctrl. E isso é algo que é bastante importante, principalmente para os alunos de graduação, que muitas vezes têm algumas dificuldades com o inglês. E, de novo, eu faço o destaque que se a gente define aqui a biblioteca, a nossa busca ela vai acabar se restringindo aos itens físicos que temporariamente, dos acervos das bibliotecas, que temporariamente nós não estamos acessando. Deixa eu voltar para os slides. Então, a busca avançada, ela pode ajudar bastante nesse sentido. Aqui, eu vou aumentar aqui a tela para vocês verem. Dentro dessa tela, quando a gente tem a biblioteca, tá? Isso aqui é uma referência a um item físico, então disponível, geralmente um item impresso, né? Que tem lá uma localização na estante que vai ficar acessível quando as bibliotecas reabrirem. Quando a gente faz uma busca e restringe para documentos eletrônicos, e aparece um item físico, isso acontece porque e a gente fez essa restrição, isso acontece porque existe um link dentro do registro para a recuperação do texto, ele também está em formato eletrônico. Então, vocês vão ver vários livros da editora da URGS, por exemplo, que vão aparecer como documentos impressos, mas como eles são de acesso aberto e eles também estão no nosso repositório, eles vão aparecer, então, com este link. E aí vocês vão dizer, puxa vida, mas eu fiz uma restrição somente aos documentos eletrônicos, e apareceu aqui um item físico, mas se vocês entrarem no registro completo, ele vai aparecer. Eu tinha recuperado um documento desse tipo numa busca que eu tinha feito, e com essa história de sair correndo da serra elétrica ali, eu acabei perdendo o meu resultado de busca. Quando eu entro no o que significa, eu vou fazer uma restrição aqui ao SAB. Vamos ver se eu consigo achar. Ele não aplicou o filtro, vocês viram? Eu apliquei e ele não aplicou. Agora sim ele aplicou. Ó. Eu vou marcar recursos não impressos, apesar que aí ele vai me mostrar. Então, quando vocês veem isso, né, um documento que vocês fizeram, então uma busca pelo eletrônico, esse é um CD-ROM. A pena que eu perdi. Vocês vão ver dentro do registro, puxa vida, eu fiz uma busca por documentos eletrônicos e me apareceu um documento com um item físico. Ele vai aparecer algo que se chama texto completo e que vocês vão visualizar dentro do registro completo. Eu ainda vou achar em algum momento, qualquer coisa eu vou mandar para vocês por e-mail
um exemplo disso que eu estou tentando ilustrar sem muito sucesso. Então, toda vez que eu tenho um item físico, né, ele vai aparecer desta forma, ele vai aparecer a biblioteca, e não necessariamente só é o item físico. Se eu entro no registro completo, eu posso acessar também o link do documento. No acesso ao conteúdo eletrônico, esse que não tem item físico, na lista de resultados, então, como a gente viu ali, ele costuma aparecer, então, na própria busca. Eu vou limpar aqui a minha recuperação eu vou começar a trabalhar com você só dentro dos livros eletrônicos, então, para a gente fazer essa ênfase. Vocês viram de novo que ele perdeu o login, tá? Então, por sorte, ele salva essa informação. E por que a gente poderia fazer de um jeito que a pessoa ficasse conectada o tempo todo, tá? No Sabe Mais. Nós não fazemos isso porque muitos estudantes, eles acessam os materiais a partir de computadores públicos. E aí ficariam salvas as informações dos estudantes nesses computadores públicos, e aí, infelizmente, a gente deixa que o sistema, às vezes, tenha que entrar com um login. Eu vou fazer de novo a minha busca por métodos de pesquisa. E aí vocês vão ver, então, que estes documentos, eles são e-books, né? Eu não preciso nem clicar no registro completo. Se eu clico aqui, ele me dá, então, acesso ao documento na íntegra. Por que a gente faz essa ênfase, né? Dizemos, Sabe Mais e e-books. Porque, diferentemente dos artigos completos, tá? Os e-books, eles muitas vezes, eles não nos permitem o acesso ao PDF diretamente. O que eles fazem? Para evitar a pirataria, né, é como a gente dentro do Netflix, né? Então, a gente assina o Netflix e nós acessamos essa plataforma e nós temos esse acesso ao filme ou à série dentro da plataforma Netflix. No caso dos artigos, isso geralmente não acontece. A gente consegue acessar o PDF e baixar para o nosso computador, e no momento que nós baixamos para o nosso computador, aquele documento se dissocia da plataforma. No caso dos e-books, não. A gente pode, em várias situações, baixar os documentos, mas nós vamos baixar os documentos e dentro de uma instalação da própria plataforma. Como acontece com o Netflix. A gente faz o download do filme, a gente tem acesso, mas eu preciso entrar no Netflix, eu não baixo aquele arquivo para o meu computador e consigo acessar aquele filme independentemente da plataforma. E isso os editores fazem numa tentativa de evitar a distribuição e o acesso por pessoas que não pagaram para acessar a plataforma. Isso é chato, traz bastante limitações, mas a gente não consegue fornecer acesso institucional se não for dentro dessas plataformas. A plataforma, a gente vai mostrar algumas plataformas para vocês. Em alguns casos, a gente consegue sim acessar o PDF e em outros não. A plataforma, então, de uso mais frequente pela análise de estatísticas que nós
fizemos, né, ao longo principalmente desse semestre remoto, que a gente percebeu uma intensificação do uso das publicações eletrônicas. A gente vai mostrar então para vocês em relação aos textos da minha biblioteca. Quando vocês recuperam então um documento, tá? Vocês não sabem a princípio qual é a plataforma que este documento está, mas quando vocês forem clicar, né, no acesso, ele já vai direcionar vocês para a plataforma. O que vai acontecer? De novo, ele vai pedir um login e uma senha. Tudo isso acontece não porque a gente gostaria que fosse assim, a gente gostaria que fosse tudo acesso aberto, que vocês baixassem o PDF, que a gente pagasse, que não ficassem toda hora tentando mostrar para o fornecedor que vocês pagaram. Infelizmente, não é assim. Então, quando vocês tentam acessar, ele vai pedir de novo um login e senha. E ele vai mostrar essa telinha para vocês que vocês estão concordando em compartilhar, então, essas informações com a minha biblioteca. Tá? Isso não significa que ele tem acesso aos dados cadastrais de vocês e não significa que eles estão guardando lá no servidor deles a senha. Isso é uma coisa que é uma página que foi feita pelo nosso CPD da URGS. Mas ele é aquela história que hoje em dia a gente, para qualquer site praticamente, que a gente entra, a gente tem que concordar com os cookies e tudo, porque eles querem, existe um nível de acesso de informações, mas é só isso e não é nada grave, tá? Então, a gente concorda aqui e, a partir daí, então, ele vai fazer um direcionamento para a página da minha biblioteca, que se eu não clicar no link, em alguns segundos, ele vai fazer esse direcionamento. Às vezes acontece que na primeira vez ele não vai direto para o documento específico. Eu não sei se foi esse o documento que eu entrei por ele, eu acho que não. Como elaborar projetos de pesquisa, eu tinha entrado, é que ele tinha visto que eu estava nesse documento antes, e aí ele foi de novo para ele. Se ele se perde um pouquinho, vocês voltam lá para o Sabe Mais e vai, porque dentro dessa história de entrar no acesso e ver, ele acabou pegando um histórico de navegação nele. E aqui dentro, então, vocês vão acessar online o texto. Tá? O que tem essa plataforma? Além dessa plataforma, tá, online, vocês podem instalar um aplicativo, que era aquele que estava lá nos slides, que depois eu vou mostrar para vocês a página com as instruções. Ela é um aplicativo que se chama Bookshelf. Quando a gente olha para o Bookshelf, olha para a interface online da minha biblioteca, vocês vão ver aqui inúmeros recursos. Tá? A gente faz recurso de marcação, destaque, compartilha, ele tem uma interface bonitinha, vocês veem aqui o sumário, tá? E aí vocês podem cair na tentação de usar esta plataforma e começar a fazer as anotações de vocês. Eu não sei como vocês são, eu sou uma pessoa que anoto até livro de literatura, né? Então, tomem cuidado, tá? Essas plataformas, a gente nunca recomenda que vocês façam anotações nelas, porque às vezes elas mudam de versão e as anotações de vocês ficaram na versão antiga, e aí é toda uma elaboração que vocês fazem, e por isso a gente recomenda o uso de gerenciadores de referências, ou se vocês não gostam, acham difícil ainda aprender uma outra ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois com vocês, vocês podem também usar o editor de texto.
Eu disse para vocês no início, tá? Que a gente usa o site do Bibliotecas URGS como um grande repositório dessas informações que facilitam o acesso para vocês, né? Então a gente tem para tudo que se refere à plataforma da minha biblioteca, a gente tem aqui no site Bibliotecas URGS também uma página para auxiliar vocês, tá? Na conta. Vejam aqui, eu vou ampliar a minha tela, eu espero que vocês estejam vendo direitinho. Então, vocês vejam aqui que eu tenho as instruções hiper detalhadas, tá? De como eu faço, então, esse acesso à minha biblioteca, como eu baixo o software. Vocês podem ter esse aplicativo no próprio celular de vocês. Eu não sei como vocês são, eu prefiro ler num dispositivo. Eu não gosto de ler livro no computador, né? Infelizmente, para Kindle, ele só tem o aplicativo do Fire, ele não tem para o Paperwhite e para o outro Kindle, então é essa versão meio tablet do Kindle que ele tem. Mas se vocês gostam de acessar no celular para ler, para ter algo que se aproxima do movimento de leitura do livro, vocês podem ter também. Então vocês vejam aqui que aqui vocês têm todas as informações para acesso à plataforma Minha Biblioteca. Tá? Ela não é difícil, ela pode ser exclusivamente isso que eu acabei de fazer com vocês. Eu vou seguindo os links, vou me autenticando, vou indo, leio aqui o texto, não baixo aplicativo nenhum, não salvo na minha estante, eu posso não seguir todas essas complicações de cada uma das plataformas específicas e posso aí simplesmente ler e tirar as informações que eu quero, puxar para o meu editor de texto, puxar para o meu gerenciador e está feito. Se vocês querem usar os recursos, porque são muitos os recursos, então ele está disponível no site Bibliotecas URGS, todas estas informações. Eu posso acessar online ou eu posso acessar offline a partir dessa plataforma, fazendo essas configurações. Dúvidas? Não sei, Naline, se tu quer falar alguma coisa. Oi, Letícia. O pessoal tá bem tranquilo aqui no chat, tá bem silencioso, pelo menos. Acho que eu tô preocupada até. estão vivos? Estão vivos, é. Falem com a gente. O que a gente fica muito chateados, né? Sim, que bom, né, Ângela? A gente também, antes o acesso era só pela configuração do proxy, a gente tem o máximo possível feito um esforço e um contato com os fornecedores para que quando vai acessar a peça, o login e senha do portal só, porque isso às vezes complica muito e a nossa preocupação sempre é com os estudantes, configurar um proxy num computador público é bem complicado. A gente fez essa mudança agora. E eu acho que foi uma mudança para melhor. Que bom, Ângela. Qualquer coisa, deem um grito. Podem abrir o microfone, tá? Chamem pelo chat. Eu estou preocupada que
que eu não esteja sendo clara. Então, vocês viram que a gente tem no site ali das bibliotecas uma... Aqui nós temos um fornecedor que nós amamos de paixão, que é a Springer, tá? Porque a gente consegue baixar o PDF, tá? Então, não existe nenhum tipo de complicação em relação a ter que baixar um aplicativo para ler offline, fazer anotações na plataforma, porque vocês podem anotar dentro do próprio PDF. Então, esse é o tipo melhor que a gente considera de acesso, que ele é um acesso muito próximo que nós costumamos ter aos artigos de periódicos que a gente consegue baixar o PDF. Então, eu vou fazer essa busca aqui no Sabe Mais, para que vocês vejam um livro da Springer, tá? Então, ele disse Guide. Deixa eu só aqui. Comunicam. Só porque eu tô querendo. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, Nali? Tô observando aqui também. De repente, quando tem as aspas ou tira o HIV, Tirei as asas. Uhum. ou o livro saiu, né, também. De repente teve alguma atualização no catálogo da Springer. Pois é, aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa, eu vou fazer uma busca só para a gente recuperar um livro da Springer. Então eu estou querendo aqui para recuperar, mostrar para vocês um livro que a gente não precisa ter um acesso por uma plataforma, né? Então, que ele vai baixar eu não sei, mas eu tô achando que deu algum crepe no... Ah, tá, Então aqui, ó, eu vou selecionar Springer, tá? E aí vocês vão ver aqui que eu vou ter então acesso ao PDF. Não, mas aconteceu alguma coisa com os livros da Springer.
Eu acho que aconteceu algum problema com os livros da Springer. A gente tem acesso a eles e eles não estão aparecendo aqui. Nesses casos, no caso, eu vou ver o que aconteceu, tá? Quando são os materiais da Springer, então a gente consegue baixar o PDF, tá? Então, existe uma outra base, que é essa EBSCOhost, que está aparecendo bastante aqui também. Ela já usa um outro sistema, eu acho que eu tô... Energia e fluidos, transferência de calor. Espero que apareça, senão eu vou selecionar só livros eletrônicos aqui. Tá com algum problema ali. Viu que A ele... a Marina geralmente usa o filtro livros e livros eletrônicos na coluna lateral. No da lateral. Isso. Ele só tá aparecendo da minha biblioteca, tu tá vendo? Apareceu. Tá. Não, eu já tava ficando traumatizada aqui. Então, ele apareceu aqui, tá? O livro. E aí, essa é uma outra plataforma. Então, e aí a gente pode acessar, então, o texto completo em PDF desse material. E ele vai, então, criar aqui a... Vocês se lembram que dentro da minha biblioteca eu tinha, né, aquela abertura do PDF direitinho, com a lateral com sumário e tudo, e aqui ele faz a mesma coisa dentro desta plataforma. Então, eu posso aqui, capítulo por capítulo, dentro dessa plataforma, baixar, então, fazer o download do capítulo. Eu não consigo fazer o download do livro completo, né? Eu tenho uma limitação de 100 páginas, né, para mandar por e-mail e tudo, mas eu posso, então, fazer um download e ele abre aqui a plataforma. Então, esse é melhor do que eu só conseguir fazer o download dentro do Bookshelf, por exemplo. Neste caso, eu mesmo que eu não consiga fazer o download do PDF como um todo, mas eu consigo, pelo menos, então, fazer o download de partes e dos capítulos. Então, para cada fornecedor vai variar.
esse acesso que eu tenho, e por sorte, hoje a gente tem um paralelo para traçar, que é como acontece com Netflix, com o Amazon Prime, com o Telecine, né? Então, é como se fossem exatamente esses mesmos aplicativos, né? Com a única diferença que eu tenho um site de busca que integra todos esses dados, que é o Sabe Mais, né? Mas seria como se eu tivesse um site que integrasse. Eu não quero saber quem é que está oferecendo, se é o Prime, se é o Netflix. Eu faço uma busca e ele depois me aponta para a plataforma. Essa é a mesma associação que a gente faz com os e-books. Vocês podem não fazer isso por dentro da plataforma e ir direto na plataforma da minha biblioteca. No caso da Provil, que é do direito, que eu tinha mostrado para vocês, da GED Web, que são das normas, vocês têm que ir nas plataformas específicas. E a gente tem um site, tá? Também dentro do Bibliotecas URGS, que mostra para vocês os acessos diretos a essas plataformas. Que é o Fontes de Pesquisa Online aqui. Então, se vocês quiserem fazer buscas nessas plataformas específicas, vocês também podem fazer. Um destaque bastante importante que a gente faz é que vocês não deixem as leituras de vocês e as anotações de vocês dispersas, tá? Nessas bases, nessas plataformas específicas. A gente pode esquecer qual foi a plataforma que a gente acessou. A plataforma pode atualizar e perder as nossas anotações. A URGS pode não ter mais recurso e lá pelas tantas a gente não acessa mais aquela plataforma. A URGS faz um esforço sobre-humano para manter essas assinaturas, tá? Mas a gente não sabe, né, qual é nosso próximo problema. E aí a gente costuma dizer, então, que é muito importante que vocês usem os gerenciadores ou usem um próprio Word da vida, centralizando todas as anotações de vocês, porque vocês têm uma base de dados mundial e muitas bases de dados mundiais, muitas interfaces que vocês podem buscar informações, mas o ideal para a organização de vocês é que vocês acabem levando tudo isso para um gerenciador de referências para que vocês tenham a biblioteca individual de vocês. É como se vocês tivessem um quebra-cabeça, né, com um monte de peças, e só algumas dessas peças fossem úteis para vocês. Então, vocês pegam e separam para não ficar perdido, né, todas as anotações e todos os documentos, numa montanha de documentos que não é importante para vocês. Então, a gente recomenda muito que vocês usem os gerenciadores. Os gerenciadores que nós trabalhamos dentro do sistema de biblioteca são dois, o Zotero e o Mendeley. Tá? E aí é uma questão de preferência. Os dois têm uma parte de uso que ela pode ser gratuita, tá? E aí vocês optam pelo que vocês consideram a interface que é mais amigável para o estilo de vocês. Aqui dentro da sala vocês têm duas pessoas que eu usava Mendeley antes, e depois eu passei a usar o Zotero. A Nalin é uma grande usuária de Mendeley, né? Então, e é uma questão de preferência.
Não recomendo que se use mais de um. Quando vocês acharem um, usem aquele pronto, porque senão aquilo que ajuda, né, que seria colocar num único lugar, já não fica num único lugar, já fica em 2 lugares, em mais lugares, e aí também já não facilita, tá? E essa é a nossa dica fundamental, né, de que vocês passem a usar todas as plataformas possíveis, mas passem a centralizar as anotações de vocês numa única plataforma, que depois vocês vão carregar para a vida de vocês. Esses gerenciadores têm uma outra vantagem, que mesmo que vocês optem por um, vocês podem migrar para outro com certa facilidade. Então, eu já estou no meu 3º gerenciador, eu tenho uma biblioteca de 15 anos, que começou no EndNote, depois foi para o Mendeley e agora está no Zotero. E eu não perdi nenhum item da biblioteca, porque os gerenciadores têm essa característica deles serem fáceis da gente importar os registros, algo que as plataformas de leitura não são. Então, se elas mudam a versão, a gente já perde as nossas anotações e os gerenciadores trazem essa garantia. Vocês vão ver, então, tá, que o Sabe Mais, ele tem um recurso muito facilitado de levar essa informação de referência para os gerenciadores quando vocês recuperam aqui os documentos. Vocês vão ter um linkzinho, tá? Exportar para o Mendeley ou exportar para o Zotero, tá? Então, aí já carrega lá, leva para o gerenciador de vocês, depois acessa na minha biblioteca o texto completo, faz as anotações, ele já foi lá como uma referência e tá tudo feito, né? Vocês não vão ter essa preocupação de não saber onde vocês anotaram. Um exemplo, tá, os gerenciadores, eu imagino que muitos de vocês já usem, né, os gerenciadores, mas aqui a gente mostra, né, como levar para o gerenciador, depois que a gente clica ali no Sabe Mais, ele passa para lá. O gerenciador tem, além de centralizar as anotações de vocês e de congregar num só lugar todos os documentos que foram muito importantes, ele se conecta com os editores de texto e vocês não precisam se preocupar com as normas da ABNT. Então, ele faz direitinho, né, as chamadas pelo autor-título, depois coloca as referências de acordo com um sistema de normalização, que vocês optarem e que vocês podem mudar. Então, submeteram para um periódico que exige Vancouver, e lá pelas tantas vocês desistem da submissão e querem submeter para uma revista que usa a BNT, com um clique ele refaz o sistema de chamada e as referências bibliográficas de acordo com a outra norma. De novo, tá? No site Bibliotecas URGS, vocês vão ver ali dentro da minha biblioteca, tá? Uma recomendação, então, de como fazer o salvamento dos trechos e das notas e tudo no gerenciador de referências, tá? Então, tem o passo a passo bem direitinho para mostrar para vocês, para mostrar para os alunos de vocês, e como se fazem, então, essas anotações. A gente considera isso para um aluno de graduação um grande recurso, porque imaginem se desde a graduação ele começa a montar a biblioteca de anotações dele, né? Então, quando vai fazer uma pós-graduação para sua própria vida profissional, ele tem uma ferramenta de estudo e de produção
que traz benefícios incalculáveis. Se vocês têm dúvida, tá, e querem um atendimento específico, vocês podem entrar em contato com a biblioteca de vocês, tá? De novo, tá? Essa informação tá no site Biblioteca URGS. É só entrar aqui no contato. Só entrar no contato. E aí selecionar, vocês se identificam direitinho e selecionem a biblioteca. Várias bibliotecas estão fazendo atendimentos via MConf, Meet. Algumas bibliotecas têm atendimento por WhatsApp. Então, a gente está aí à disposição de vocês. Muitas fazem agendamentos, então, de atendimento. Algumas fazem plantões que são divulgados pelas redes sociais. Então, vocês podem entrar em contato e tirar essas dúvidas. Esse curso, de uma certa forma, ele dá um quero mais, né, dos gerenciadores. E aí, se vocês entrarem no site do Super 8, que a gente ainda não divulgou o calendário, que é super8, urgs.br/super8, que vocês também acessam pelas bibliotecas URGS, né? Se for aqui em pesquisa, vocês também vão ver aqui o site do Super 8. Então, aqui no site do Super 8, vocês vão ver um calendário. A gente costuma oferecer bastante atividades. Nos meses que estavam aí, vocês veem que a gente ofereceu bastante atividades e ofereceu muitas atividades de gerenciadores. Vocês podem fazer e podem também divulgar entre os alunos de vocês. Dúvidas? A gente já está se aproximando do final. Por nós, era tudo acesso aberto. Na verdade, o que a gente tem é isso, né? A gente tem, no caso dos e-books, essas várias plataformas que elas fecham, de uma certa forma, o acesso para tentar evitar a pirataria, né? E, por outro lado, ela aumenta muito os cliques, né? Essa é a grande desvantagem. O que nós fazemos? Quero ver se tem tal filme, né? Aí eu procuro no Netflix, procuro na Amazon, procuro no Telecine. O Sabe Mais, ele tenta facilitar essa recuperação, independentemente da plataforma. Esse é o nosso objetivo. E depois, quando as bibliotecas estiverem abertas, o objetivo é que vocês vejam os recursos impressos e os recursos online da mesma forma, né? Que vocês não tenham um catálogo para os impressos, um catálogo para o online, um catálogo para o Portal CAPES, um catálogo. Então, essa é a função do Sabe Mais. A vantagem do Sabe Mais para o Google Acadêmico, por exemplo, que também é uma ferramenta de busca excelente, é que às vezes a gente acessa o Google Acadêmico e a gente não tem acesso, né? E o Sabe Mais, ele tenta restringir a estes documentos que não têm acesso. Às vezes acontece algum probleminha numa manutenção, sai algum metadado e aí a gente, enquanto está fazendo a demonstração, eu até agora não entendi o que aconteceu com os livros da Springer, por exemplo, mas aí tu fala e a gente vai entrar em contato agora com
com o pessoal, vai tentar ver, vai fazer uns testes, e às vezes é um problema momentâneo que aconteceu de carga de metadados. Mas a gente tenta com isso facilitar um pouco a busca, para vocês terem uma ideia da complexidade da tarefa, seria acessar, né, essa página aqui do Fontes Online, né, um a um. Então, o que acontece? Né? Se vocês vão fazer existem metodologias que usam a revisão sistemática, né, que aí a gente tem que, como um método de pesquisa, acessar várias bases de dados, registrar a forma específica como nós recuperamos aqueles resultados, seja para o Web of Science, seja para Scopus, seja para o PubMed, seja para... Aí isso é uma metodologia que o Sabe Mais não substitui isso, né? O Sabe Mais é um facilitador para uma busca rápida para um documento que a gente queira fazer um acesso. Ele não serve como uma ferramenta de pesquisa sistemática. Ele serve mais ou menos como acontece com o Google, com a grande vantagem de que os links que nós acessamos ali, a gente efetivamente tem acesso e a gente vai tendo esse direcionamento quando precisa se autenticar, ele já mostra a telinha da URGS e a gente bota o cartão senha do portal. Nós temos vários perfis, né? Vários vídeos do YouTube dos cursos do Super 8 estão disponíveis no nosso canal. O site Bibliotecas URGS, vocês viram que é uma fonte super importante, né? E a gente tem tentado que ele cada vez mais contenha informações rápidas e fáceis de acessar. De um modo geral, vocês veem que essas ferramentas são muito intuitivas. A gente, de uma certa forma, eu tenho um pouco de restrição. A gente usa as capacitações para divulgar os recursos, mas às vezes parece que as instruções são necessárias, né, para acessar as fontes, e no final das contas, a gente sem instrução nenhuma, a gente acaba, porque as ferramentas são amigáveis, a gente acaba seguindo um fluxo e acaba chegando nos documentos. Né? Mas a gente usa as capacitações para divulgar para vocês esses recursos, para trazer algumas informações importantes, como se usar o filtro de bibliotecas, ele vai acabar restringindo aos impressos, ele não é um filtro de assunto. Outra informação importante é que às vezes essas plataformas de acesso, elas são muito atrativas, a gente acaba anotando, fazendo destaques e tudo, e isso depois ou a gente perde as anotações ou a gente não sabe onde estão as anotações. Então é um pouco para dar, essas sim são dicas que a gente gosta muito, assim, e que é uma experiência que nós temos de uso e que a gente busca repassar para vocês para a gente não cair em certas armadilhas. Mas fora isso, de um modo geral, as ferramentas são extremamente intuitivas e não precisa de treinamento nenhum para usá-las. Isso, a Analin já respondeu, né? Não tem opção baixar PDF, mas tu faz um acesso offline dentro do aplicativo, Tayane. Então tá, muito obrigada, peço desculpas, eu fiquei muito nervosa, essa coisa quando a gente tá, acho que a gente se sente um pouco vulnerável, assim, porque às vezes as condições ao nosso redor mudam completamente, como a motosserra se superou aqui, essa nunca tinha me acontecido, e
E a gente agradece imensamente, contem conosco, tá? A gente quer passar por isso com vocês para tentar minimizar o máximo possível o prejuízo das bibliotecas fechadas. Desejamos a você saúde, cuidado, tá? E fiquem bem. E se precisarem, entrem em contato com a biblioteca referência de vocês, que as bibliotecas estão prestando bastante atendimento remoto. Um abraço a todos e bom semestre cujo início se aproxima. Tchau.